Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no AV Informa, o boletim que traz as informações do Vasco nesse domingo, dia 7 de janeiro de 2024. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Atenção Vascaínos e também do canal AV+. Primeiro comentário fixado, você tem um link, você se habilita a jogar. Você usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta e, além disso, tem R$ 1.530 de bônus para você poder jogar à vontade. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa muito séria. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. A reapresentação aconteceu ontem, mas hoje continuou o dia de atividades. Você está vendo aí atividades em mais variados níveis, parte física, parte médica, exames, segundo dia de trabalho com atividades complementares, testes de equilíbrio de movimento, testes isocinéticos, ontem mais na área cardiológica, hoje avaliação de força. Testes e exames importantes para evitar a questão das lesões. E se elas ocorrerem, já saber o mapa do jogador, aquilo que o jogador tem e que pode ser atacado para que a lesão seja mais brevemente curada. Em Punta del Este, na viagem que o Vasco vai fazer na terça-feira ao balneário uruguaio, os exames serão completados, dando uma estrutura completa para que a comissão técnica, o técnico Ramon Dias e seus auxiliares saibam que jogadores podem contar, se é necessário fazer com a preparação física algum tipo de trabalho especial, quem pode jogar sempre, quem está numa valência melhor, quem vai estar começando o ano numa situação física melhor, enfim, uma situação que faz aí um mapa para o ano inteiro, fundamental para dar esse equilíbrio. O zagueiro, lateral e volante Robert Rojas ainda não apareceu no CT Moacir Barbosa. Rojas está fazendo todos os exames fora, porque precisa fazer uma avaliação mais criteriosa. Há também um envio de exames do Clube Atlético River Plate da Argentina para se saber e fazer uma comparação, mas Robert Rojas provavelmente amanhã já vai estar no CT Moacir Barbosa para também fazer as atividades. Novidade hoje no elenco que fez seu segundo dia de atividades no ano, a presença do jovem JP, jogador que jogou a primeira partida da Copinha, camisa 8 do Sub-20 do Vasco, e nesse trabalho de transição o JP vai ser observado. Ele renovou recentemente por 4 anos e é uma das esperanças do Vasco, mas vai entrar ali mais para a composição, também de efetivar a compra de Matheus Carvalho. Jogadores que fazem primeira função, segunda função de volante, tirando o Paulinho, que até já jogou na Arábia nessa função, mas não joga um pouco mais à frente. Mas o JP está incorporado. Até porque, provavelmente, a situação de De Luca pode adiantar. O Ceará tem interesse, mas ainda não formalizou uma proposta oficial para a contratação do jogador que ficou praticamente um ano todo parado. Jogou algumas partidas de Copa do Brasil e também do Campeonato Carioca, mas acabou sofrendo uma lesão e volta em 2024 com uma possibilidade grande de ser emprestado, ser negociado para poder jogar. No Vasco vai ser um pouco mais complicado. Um jogador que deve ter a sua situação definida para amanhã já treinar é o meio-campo Praxedes. Tudo resolvido entre Vasco e Bragantino, com o Vasco precisando pagar $270 mil até o final de março para resolver essa questão de Bruno Praxedes, empréstimo de mais um ano com o Bragantino. E aí, ver no futuro a compra de 65% dos direitos federativos em torno de $3.300.000. Mas Praxedes, que é um pedido do técnico Ramon Dias, está ok, está incluído e vai fazer parte do elenco já a partir de amanhã para a temporada 2024. Expectativa grande pela coletiva, 11 horas da manhã, mas passou para as 11h30. Ele vai falar de várias situações, vai falar, por exemplo, situação de Figueiredo, que amanhã deve estar se apresentando ao Curitiba, Miranda, talvez até nem fale desses assuntos, porque existem dois assuntos muito mais importantes, questões que envolvem entradas e saídas do Vasco. A primeira, de entradas, porque o torcedor do Vasco está numa expectativa danada de reforços. João Vitor já foi apresentado, zagueiro. Robert Rojas também já chegou. E o Vasco anunciou hoje, agora há pouco,
sem muita pompa, apenas através das suas redes sociais. Você está vendo aí o Twitter oficial do Vasco, a contratação por empréstimo do atacante David, jogador que teve a sua base toda feita no Vitória da Bahia. São praticamente aí 4 anos. Acabou sendo comprado pelo Cruzeiro e ficou aí de 2018 a 2020. Fez 70 jogos e 4 gols. Não fez uma boa passagem e acabou saindo até pela porta dos fundos, questão de não ir a treino, entrar na justiça contra o clube, reclamando de 3 meses de salários atrasados. E aí o Fortaleza veio e comprou o jogador, levou um pedaço do David e no Fortaleza foi aonde ele jogou mais. Foram 112 jogos, você está vendo inclusive lances dele, do melhor momento dele no Fortaleza, na sua carreira. 112 jogos, 25 gols. Acabou sendo também contratado com muita expectativa pelo Inter de Porto Alegre. Fez um alto investimento, mas ele não jogou, não foi da Copa do Brasil, mas fez pouco. Foram 39 jogos, apenas 5 gols, algumas lesões que, aliás, são recorrentes e têm sido recorrentes nesses últimos anos. A confusão envolvendo o Cruzeiro e a grande fase que aconteceu praticamente há 3, 4 anos atrás. É um jogador que chega e o torcedor nas redes sociais não aceita muito, está vindo por empréstimo. A gente teve a informação que o David não tem nada a ver com a situação do Gabriel Peck, que a gente vai falar já. David é por conta da necessidade do Vasco ter jogadores de lado de campo. E por isso pode ser aproveitado e de repente nas mãos de Ramon Dias há uma esperança de que ele possa recuperar o fogo bem no Inter e também não jogou bem no São Paulo. E o Alexandre Matos vai ter essa oportunidade, inclusive, de dizer ao torcedor do Vasco, por conta da expectativa que se criou, pelo que falou o Lúcio Barbosa na coletiva no final do ano, dizendo que o Vasco contrataria jogadores do nível daqueles que vieram no meio do ano. E até agora, teoricamente, não veio ainda nenhum jogador dessa monta. João Vitor veio do Benfica, o Rojas do River Plate, mas ninguém que feche aeroporto. E também o David, que é um jogador reserva no Inter, reserva no São Paulo. Mas, de qualquer forma, vai se perguntar isso, vai se esperar essa explicação e até que o Alexandre Matos seja honesto com o torcedor do Vasco, dizendo que não há uma necessidade de quantidade de jogadores, que não há também essa pressa toda. O Vasco tem prioridades, mas muito mais à frente, até por conta desse torneio, dá para ver que a prioridade não vai ser tanto o Campeonato Carioca. Paciência também para não errar e falar, principalmente, da opinião dos norte-americanos, porque Alexandre Matos realmente não, mas diante de tudo aquilo que está sendo especulado, com certeza Alexandre Matos vai ter que dar explicações ao torcedor por conta da ansiedade da galera. E também vai se falar de Gabriel Peck. Olha, é um dilema, é uma dúvida danada. A proposta está confirmada, o Vasco recebeu a proposta do LA Galaxy da MLS, de cerca de 51 milhões de reais, em torno de 10,5 milhões de dólares pelo atacante, que foi um dos horários esperando algo melhor. Mas, assim, por parte do Vasco, da 777, uma resistência. E também por conta da comissão técnica. Na avaliação do Vasco, a venda é sempre muito complexa. Vender por esse valor. Há uma possibilidade do LA Galaxy aumentar a proposta? Provavelmente não. Então é mais fácil o Vasco dizer não. Mas volto a dizer, não é algo definido. Há uma pressão grande por parte da equipe do Gabriel Peck, que é algo que o Vasco não leva em consideração. O Vasco está pesando a questão da 777 e também da comissão técnica. E eu posso garantir que por parte da comissão técnica há uma negativa para liberar Gabriel Peck. É um jogador jovem que tem muito a crescer, vai jogar um pré-olímpico agora, pode jogar uma Olimpíada e no meio do ano pode estar muito mais valorizado. Nas mãos de Ramon Dias pode ser um jogador ainda melhor do que foi em 2023. Mas há essa definição. Mas o Vasco pensa exatamente isso. A proposta é boa, mas não é excepcional. E além disso, há sim necessidade de ter um jogador como o Peck para repor um dilema que está sendo colocado na mesa. Mas volto a dizer, pela comissão técnica não se libera o contrato, enfim, são situações que vão ser discutidas e provavelmente amanhã o Alexandre Matos, às 11h30 da manhã, vai dar essas informações. Para a gente encerrar, o Avém à noite acontece Flamengo e Vasco no Maracanãzinho, a volta do NBB em 2024,
E 3 jogadores se despediram do Vasco. Ivan, goleiro, você está vendo aí a despedida dele, agradecendo ao Vasco. Já foi apresentado pelo Internacional de Porto Alegre, algo que não dá para entender. Vai ser reserva de novo, Ivan. Reserva do Rochinho, que terminou o contrato e sai fechando o seu ciclo. E Laranjeira, outro jogador que também foi criado na base do Vasco, apesar que muito jovem estava em Madureira, volta às suas origens. Laranjeira, que também terminou o seu contrato, meia. Laranjeira é jogador do Madureira. E lembrando, amanhã, às 10 horas da manhã, missa por lembrança do passamento a 1 ano do maior ídolo da história do Vasco da Gama, Carlos Roberto Dinamite de Oliveira. E amanhã também, a partir de 7h30, direto de São Januário, do gramado de São Januário, com a estátua de Roberto Dinamite ao fundo, estaremos na nossa tradicional live, prestando homenagens, lembrando o grande Roberto, o grande Bob. Estamos encerrando esse AV em Forma do domingo, em nome da 1xBet. Qualquer novidade, a gente vai voltar. E logo mais à noite, tem live e resenha com a apresentação do Sérgio Quindi e convidados. Tchau, turma. Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!